Ha, 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 ha! Saudações cristalinas, com um sorriso no rosto, com lentes cor-de-rosa em formato de coração, para que a gente veja a beleza à nossa volta, a alegria à nossa volta. E é assim que eu quero dar o tom dessa live, para que a gente se conecte, para que a gente enxergue o mundo nessa linda virtude que nos preenche da mais pura energia. Que possamos, com esse sorriso, com esse olhar, com essa dimensão infinita que essa virtude nos traz, que possamos nos conectar hoje, agora e sempre a essa frequência tão necessária, tão especial. Muito feliz de trazer essa energia aqui para vocês, para que a gente possa transbordar algo que está represado em nosso ser. E a palavra semente da live passada foi a nossa incrível virtude, que é a alegria. Gente, eu vivi muito intensamente e eu tenho certeza, né, que as mandalas, a gente fazendo a prática, eu sempre digo aqui que ativar mandala é exatamente como você está num videogame, né? Já viram que no videogame você tem que ir destravando fases, e aí cada fase que você destrava, você ganha mais ferramentas, mas também o seu desafio aumenta, também tem isso, né? E você vai ali descobrindo caminhos, atalhos, e é uma metáfora da vida. E quando a gente trabalha com mandala, é exatamente isso. O mandala tem esse poder de destravar ferramentas que nos habitam, que são nossas, mas a gente não lembra, de destravar possibilidades, porque ela abre vórtices. E cada vez que você entra num vórtice de energia, você tem um salto quântico, você descobre algo, tem aquele insight incrível. Essa semana eu vivenciei muito a questão da alegria em todos os seus extremos, porque não há como a gente vivenciar na 3D uma virtude sem entrar em contato com seus opostos, com essas ervas daninhas, e é exatamente isso, é de tanto oscilar o pêndulo que a gente vai encontrar o tão almejado caminho do meio, falado por Buda, e a gente experimenta isso na virtude e nos seus opostos. E eu experimentei essa semana da alegria, assim, tantas emoções, porque a alegria, uau, como ela vai mexendo com a gente, porque mexe com os antônimos, que são tristezas, às vezes decepções, depressões, são aqueles antônimos da alegria que tanto hoje em dia a gente se depara com eles em função de toda uma conjuntura que a gente vive, mas isso não pode ser justificativa para que a gente não acesse a virtude. E aí é sobre isso que eu quero falar aqui, porque às vezes a gente falar em alegria dá a impressão que você está sendo leviano, que você está sendo alienado. Eu já ouvi muitas pessoas interpretarem assim: alegria nesse momento, alegria diante de tal situação da sua vida, como assim? Isso é alienação. Opa, vamos desconstruir alguns conceitos. Ah, sim, deixa eu contar para vocês. Eu comecei subitamente uma formação que eu já namorava ela há muito tempo com o yoga do riso, e ontem comecei um relacionamento sério com essa prática, porque ela me faz muito sentido. Ela é muito incrível, ela é muito especial, mas do nada a gente surgiu essa formação que eu nem estava assim programada de fazer, e foi tudo muito súbito, muito rápido, aquela coisa de última hora, e pá, e comecei a fazer a formação e com uma alegria imensa, alegria, e falei: "Uau, foi nessa semana da alegria, destravou algo que eu já vinha assim alimentando assim nos meus projetos". E essa prática, assim, resumindo ao máximo, é algo muito incrível, porque ela foi criada por um médico indiano num momento em que ele começou a entender que a alegria tinha uma série de benefícios para a saúde, para a imunidade, para uma série de questões, até para, mesmo que se não houvesse muito o que fazer com alguém, algum enfermo, que essa pessoa atravessasse melhor aquele período. Enfim, muitas possibilidades maravilhosas que a alegria, o riso, yoga do riso, o riso, o riso é uma manifestação direta do estado da alegria. E aí ele começou a fazer o quê? Grupos na Índia de pessoas que se reuniam. Aí um ia lá para o meio do grupo, contava uma piada, todo mundo quá, 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 gargalhava, voltava, ia outra, contava uma coisa engraçada, tal, pá. Só que estava dando tudo muito certo, estava muita gente participando, só que o que que começou a acontecer? As piadas começaram a não fazer tanto efeito,
Algumas pessoas que começaram a chegar no grupo começaram a se sentir ofendidas, porque às vezes as piadas tinham aqueles cunhos que a gente conhece, né, que ofende um, ofende o outro e tal, e aí começou a haver um certo atrito. Outros não achavam tanta graça das piadas e o grupo foi se dissolvendo. E ele frustrou, porque ele falou: "Puxa, era um projeto tão incrível de prática do riso, clube do riso", mas a mulher dele, que é instrutora de ioga, ela falou: "Por que que a gente não segue a linha do ioga e inclui os exercícios respiratórios, os pranayamas, que estimulam esse rir, né, o Ra. Quando a gente estimula o Ra, essa energia do diafragma, oxigenando o nosso ser, você desvincula o riso de um motivo externo. Você vai buscar ele lá dentro de você, começando com um Ra. E aí, eureka, é isso, vamos fazer isso. E isso foi feito há mais de 20 anos, está aí até hoje, hoje em dia, nossa, milhares de clubes do riso espalhados, dentro dessa filosofia agora ioga, desde esse período, né, a filosofia do o ioga do riso que foi criado. Osho já tinha feito muitas meditações do riso, quem conhece práticas do Rajneesh, sabe que ele fazia muita prática do riso que precediam as meditações, porque ele entendia que a gente vem com tantas informações, tanta rigidez, e o riso é aquela catarse, aquilo que te libera. E o mais incrível, e isso vem de muitos estudos científicos, e o fundador do yoga do riso, ele trabalha muito nessa linha, entendendo cientificamente, como um médico que é, que o efeito do riso no seu ser, ele acontece independente de você estar rindo de forma forjada ou espontânea. O benefício é o mesmo, porque o nosso cérebro, ele não diferencia. Ele não diferencia se eu dou uma gargalhada, um ha, 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 e estou aqui forçando a barra para fazer um ha, ou se eu dou aquela gargalhada que, uau, que eu, nossa, me contorço toda de rir. Para o meu cérebro é a mesma coisa. O oxigênio é o mesmo, os benefícios são o mesmo, a liberação das endorfinas e de toda a química que acontece é a mesma. E aí foram sendo desenvolvidos técnicas, práticas, respirações, de uma forma lúdica, enfim. E estou falando isso porque é o tom que eu quero trazer aqui para vocês da alegria. Alegria, a hora que a gente vincula, como todas as outras virtudes que a gente já falou aqui, a algo externo, ela tem prazo de validade, porque ela vai depender sempre do tempo da piada, do tempo da graça, do quadro de humor que você está assistindo. Mas quando você começa a aprender a destravar o seu riso, o "ha" que está lá dentro de você, você pode fazer isso como um exercício, que é o objetivo do yoga do riso, é um exercício de riso, mesmo que você não tenha nada engraçado fora de você. É o exercício de liberar essa energia que nos habita. Porque quando nós nascemos, nós passamos um bom tempo apenas nos expressando por 2 emoções básicas: o riso e o choro. Quando tudo está bem, quando a gente quer que tudo fique como está, a gente ri. Quando a gente está desconfortável, que a gente quer mudar alguma coisa, que a gente não está feliz, nós choramos. E durante grande parte da nossa vida, o riso e o choro são o nosso idioma, é a nossa linguagem, é o nosso meio de comunicação. É o meio de comunicação mais natural que nós carregamos. Quando a gente vai crescendo, crescendo, a gente vai aprendendo a falar, a gente vai aprendendo a racionalizar, o que que vai acontecendo? Assim como a nossa respiração ela vai subindo, isso é muito normal, né, sempre a gente quando faz prática de respiração, você fala assim, para as pessoas que não têm contato muito corporal, né, ou contato com as suas emoções, você fala: "Respira fundo", a pessoa faz assim, né, respirar fundo é contrair o ombro e prendi a respiração nessa parte da caixa torácica. Quando você aprende de fato a respirar de forma original, como um bebê, como você veio de fábrica, livre, em contato com as suas emoções, você respira com seu diafragma, respira grande, massageando todo o seu ser, liberando essas emoções que são naturais, para um bebê é natural. Para um bebê é natural rir, é natural chorar, mas a nossa educação, a sociedade, aquelas questões todas, pode, não pode, segura, engole o riso, engole o choro, não pode rir agora, não pode chorar, não pode isso, não pode aquilo, a gente vai travando, contraindo, reprimindo, até que a gente desaprende a respirar e desaprende a se emocionar. A gente tem hora para se emocionar, a gente tem momento e muitas vezes até no momento a gente travou tanto que nem ali a gente consegue.
Riso e choro são as expressões mais naturais que nós temos, mais viscerais, mais orgânicas. Não há como a gente liberar emoção alguma se a gente não passar por alguma catarse de riso ou de choro. É muito importante que a gente se dê a essa experiência, desse presente dessa experiência, do riso descontrolado, do choro descontrolado. E se você não consegue, por ter realmente assimilado ao máximo o que a sociedade trouxe para você em termos de repressão, as práticas são muito importantes. Uma prática dessa, como o yoga do riso, como práticas que a gente faz, catárticas, a prática do renascimento, eu tenho formação também em respiração em renascimento, são práticas que te levam essa liberação e durante o processo a gente, uau, nossa, solta muita coisa que nos reprime, que nos oprime. E quando você se dá conta, você percebe que não é mais tão necessário que eu entenda uma piada para rir, porque e pensa uma coisa, a criança, ela ri porque ela ri. Até uma certa idade, então, ela ri muito, ela chora muito, tudo é grande, tudo é demais. E ela não precisa entender algo para rir, ela vai chorar de rir, ela vai rolar de rir, ela nem está entendendo nada. E a gente vai se engessando a tal ponto que chega uma hora que a gente fala assim, eu não entendi, repete, eu não entendi a piada, porque a gente vai precisar colocar o racional à frente do emocional. Ai, gente, quando a gente fez isso, uau, travou tudo. Sei que é necessário para a nossa vida um certo controle, é claro, a gente vai aprendendo, porém, esse ato que passa a existir, esse abismo que passa a existir entre a nossa mente e as nossas emoções, ele tem que ser reconstituído de alguma forma. O que nós vemos na sociedade atual, que é uma sociedade doente, principalmente em termos psicológicos, emocionais, nossa, eu nunca vi tanta farmácia na minha vida. É uma farmácia a cada esquina. Tudo bem que hoje as farmácias são quase uma loja de conveniência, mas para mim é um retrato do que nós buscamos. A gente busca um paliativo, a gente busca algo que atenue, que anestesie o que nos adoece, para que a gente talvez tente uma solução desesperada, mas a gente não vai encontrar na farmácia, a gente não vai encontrar em excesso de medicamentos, ou às vezes em drogas ou bebidas, não vai, não vai. A gente vai encontrar no resgate dessa essência que nos habita, na reconexão com a natureza. E esse movimento é curativo. Aí a gente vai encontrar essa alegria que independe de você entender a piada. Aí você vai encontrar esse choro que independe de você ter tido um motivo ou não, mas que você, em algum momento, se conectou com uma emoção e ela transbordou. Riso e o choro, afinal de contas, são interpretações de uma mente que diz: isso é bom, isso não é bom, e tudo é bom, se veio lá da sua essência, se veio lá da sua natureza. Mas quanto mais a gente ri, mais a gente libera hormônios, uma neuroquímica maravilhosa. E isso é muito importante para que a gente acesse essa fonte da alegria. Muitos filósofos místicos antigos, eles colocavam a alegria lá no topo, aí veio, ainda nesse século, uma tabela que eu amo, que agora está muito divulgada na internet, mas eu estudo essa tabela há muito tempo, que é a tabela do Dr. Hawkins. Fiz uma formação com uma discípula dele por volta do ano 2000, e foi quando eu tive contato com essa tabela. E essa tabela do Dr. Hawkins eu acho assim, maravilhosa, que é a tabela da escala das emoções, onde a escala das emoções mais alta é a paz, e a penúltima da paz é a alegria, ou seja, que é o que almejava, sempre almejavam todos os mestres nas suas buscas de iluminação, porque a alegria é a grande ponte para você acessar o campo unificado da paz, a totalidade, a consciência cósmica, vários nomes que são dados, aquela conexão divina. Mas o portal da alegria é que te possibilita acessar essa conexão maior. Por isso, quando o Dr. Hawkins desenvolveu essa tabela, eu acho fantástico, porque a alegria está lá no topo. E não é mais aquela alegria que a gente fala assim, euforia. Não, isso pode ser algo que ainda é joguete. A euforia é uma coisa que foi produzida por algo de fora. Então, sempre a questão foi produzida por algo de fora? No início, está valendo, está ok, porque é como a gente fala no yoga do riso, é o estilo do Bikram Yoga, é fake until you make. Finja, finja, finja até que atinja. Você vai fingir algo, produzir algo até de forma fake você, até que você, deu um clique. E aí está valendo. Mas a questão é, você tem que, de certa forma, se entregar.
se entregar àquela experiência. Quando a minha mente está no controle, né, qual a grande questão da alegria, gente? Aí a gente vai chegar nos sábios antigos, nos filósofos, nossa, em tantas sabedorias lindas. Jesus falou sobre isso na Bíblia, que as crianças teriam o reino dos céus. E tantos filósofos falaram sobre isso. O que que isso quer dizer? Que são as crianças? Não, somos nós, com a nossa inocência ativada, com o nosso olhar da criança que nos habita. Os inocentes, de fato, abrem os caminhos. Quando você desperta essa sua inocência, inocência é o olhar sem julgamento, é o olhar sem preconceitos, é o olhar sem críticas. Essa inocência desconstrói o que é a mente que fica pensando e catalogando, julgando, criticando, comparando. A mente adulta. Osho Rajneesh falou tanto sobre isso. Você amadureceu, você se tornou sério, você se tornou agora uma pessoa respeitável. Oh, que tristeza! Hoje tem muita coisa que ele dá um tapa na cara da gente e fala: agora eu sou sério, agora eu tenho isso, aquilo. Desconstrói tudo isso, porque isso tudo é temporário, isso é tão passageiro. Desconstrói isso e deixa que a sua inocência, que aquela emoção genuína aflore em você, porque esse excesso de seriedade, embora rir seja muito sério, mas essa seriedade que a sociedade quer que a gente crie, é uma seriedade imposta pelo medo. Nós fomos domesticados, escravizados pelo medo. A gente tem medo. E o medo de não atingir, de não conseguir, o medo colocado pela competitividade, vai gerando o quê? Que a gente se ingesse, que a gente trave as emoções, que a gente pense muito antes de agir, porque a gente tem medo de não conseguir, medo de não chegar, medo de não corresponder, medo de não ganhar. São tantos medos, porque nos foi imposto algo assim muito cruel para a essência nossa da criança que nos habita. E essa criança fica lá guardadinha, retida, e toda vez que ela tenta se manifestar, toda vez que ela tenta rir ou chorar, a gente cala a boca, fica quieto, engole o choro, ri demais, não ri alto. Nossa, que vergonha, falta de educação, seja espalhafatoso. E a gente tem tantos cortes, não, cuidado, quieto. E nós o tempo todo temos esse programinha rodando sem perceber. Estamos boicotando o acesso à nossa inocência, o acesso ao nosso ser mais espontâneo. E é isso que a alegria vem trazer, que a gente acesse, Osho fala tão bem lindamente disso, que a gente acesse essa inocência através da criança e ganharemos o reino dos céus, entraremos no reino dos céus, que é o reino dos anjos, das divindades, da alegria, da leveza. A alegria aqui é essa leveza que a gente cultiva quando dá uma bela gargalhada, quando a gente se sente em comunhão, em conexão com o todo, quando a gente, mesmo que dentro dessa dimensão dual e densa, que já é esperado que ela tenha suas ondas, seus altos e baixos, a gente possa produzir algo que nos faça flutuar um pouco mais, que nos coloque acima do bem e do mal, que torne-se a marca registrada dessa dimensão, e assim a gente pode entrar na comunhão com essa mágica virtude. Eu convido sempre vocês a pensarem, né, quando a gente faz a prática, pense no dia de hoje, pense no dia de ontem, pense na semana. Quando que você riu de verdade? Você riu hoje? Vocês sabem que dentro dessas pesquisas, né, principalmente no yoga do riso, eles têm muitas pesquisas interessantes, dizem que as crianças, olhem que coisa incrível, riem de 400 a 500 vezes por dia. Olha que coisa louca. E vocês sabem, louco é quanto os adultos riem. Riem, às vezes, de 5 a 10 e olhe lá. Riso espontâneo, riso de torcer a barriga, riso de chorar de rir, riso de você perder a noção, às vezes. Poxa, em um mês, será que eu fiz isso? Por isso que o Osho traz muitas questões lindas, muitas reflexões, porque ele diz o seguinte: a hora que você ri muito, você se torna meio louco aos olhos da sociedade. Claro, gente, imagina o seguinte: se você sai na rua agora e você vê alguém chorando, você vai achar normal, lamentavelmente. Você pode até chegar perto, perguntar se está precisando de alguma coisa, acolher a pessoa, dar o seu ombro, ou não fazer nada, falar, coitada, né? É normal chorar. Tal. Agora, pense que você sai agora na rua e você se encontra com alguém assim, e rindo, e pulando, mas aquela lá de dentro, lá de dentro. E isso desconcerta. Você vai falar, é um louco.
É um louco, você vai ficar com medo. O riso é uma liberação, a alegria que vem na explosão de uma catarse de riso gera uma liberação de uma espontaneidade que a gente não está acostumado. Eu posso pegar uma criança rindo e rolar de rir, falar: "Ah, que lindo, que gracinha", e tal, mas um adulto não. Um adulto eu já acho que ele está com algum problema. Falo: "O que está acontecendo?". Na prática do ioga do riso mesmo, eu tive que fazer um vídeo para simular uns exercícios. Gente, quando eu olhei o vídeo, falei: "Que louca!", né. E eu, claro, comecei a rir muito comigo mesmo, vendo o vídeo que eu fiz, e falando: "Gente, mas é louca mesmo, assim, é a expressão de uma loucura", mas como Osho diria: "Agradeça de ser louco", porque louco é como os seres que dormem chamam os seres que despertam. Quando você começar, de fato, ficar íntimo da sua loucura, da sua expressão, das suas emoções, você está despertando, está no processo do despertar. E muitos o chamarão de louco. Tudo bem, faz parte, é uma ótica, é um ponto de vista, está tudo bem, está tudo certo. E assim a gente se conecta então com essa fonte de alegria. Claro que eu estou trazendo aqui muito esse espalhafato, né, do ha-ha-ha, mas óbvio que para a gente acessar esse estado da leveza e da alegria, você pode acessar simplesmente assim, ó, né? Expressão serena, aquele sorriso, né, sorriso que vem no já vou agora eu não vou conseguir fazer expressão serena, mas assim, uma questão muito incrível, dicas importantes, é que vocês criem na vida de vocês o que a gente chama, se usa muito isso em PNL, âncoras da alegria. E eu crio âncoras para tudo, tem âncora de tudo. Eu crio âncoras para as minhas virtudes e a imaginação ativa não deixa de ser criar âncoras, porque a hora que você cria uma imagem, que eu falo para vocês, cria uma imagem, cria um aroma, pensem agora, qual é a cor da alegria para vocês? Agora, porque amanhã pode ser outra, tá? E pensa, se ontem era verde, esquece, ontem não existe mais. Agora, o que que vem? Qual é a cor da alegria para vocês agora? Qual é o aroma da alegria? Qual é o sabor? Olha que lindo. Às vezes você fala assim: "E ai, meu Deus, agora o sabor da alegria para mim é pipoca doce". Sabe por quê? Porque às vezes me conectou, de fato, a uma memória semente de um dia que eu fui muito, muito feliz e alegre comendo uma pipoca doce. As nossas trilhas neurais são muito interessantes nas suas conexões. E aí eu falo: "Ai, sabor da alegria, pipoca doce". E eu não vou nem me lembrar, mas um dia eu ri muito comendo uma pipoca doce, foi um dia maravilhoso. Então a gente pensa, se a gente vai trazendo à tona isso, porque você vai trazendo à tona toda a dinâmica neural, cerebral, química, bioquímica, fisiológica desses componentes da alegria, que são físicos. E quando a gente faz esses exercícios, isso são âncoras. Você já cria âncoras, imagens. Eu, como sempre falo nas minhas aulas, na aula amarela, a gente fala muito sobre isso, as pedras, exercícios, pranayamas. E eu sempre conto que eu amo cachorro, amo macaco, e no meu Instagram eu sigo, assim, tudo que é macaco, esses macacos, assim, que tem lá para seguir, cachorro engraçado, porque quando você estiver triste, depressivo, para baixo, tudo bem, acolha, tem que sentir, conversa com a tristeza, mas é aquilo que eu falo sempre aqui, você fala: "Oi tristeza, oi depressão", e tchau. Não começa a criar um ambiente para ela ficar, que ela adora. Então você chega: "Ah, tô triste. Ah, estava por uma música mais triste. Ah, eu vou ver um álbum de retratos da minha passada. Ah, eu vou lembrar de pessoas". Opa, era tudo que a depressão queria, que a nostalgia triste queria para se instalar e não vai mais embora nunca. De hóspede passou a ser o seu inquilino permanente. Então não, fala: "Ah, a tristeza chegou, tá, faz parte, diz a que veio". Sentimentos são mensageiros, como diz Jung. Lê a mensagem que ela te trouxe, mas fala: "Ó, tá, vou ler a mensagem e tchau". E aí você acessa a sua âncora da alegria. E eu logo acesso lá meus macacos e cachorros do meu Instagram, às vezes uns programas de televisão, de humor que eu adoro, pessoas que eu me conecto com gargalhadas, e legal para mudar a chave. Agora, isso acontece por quê? Porque a gente tem no cérebro os chamados neurônios espelho. Isso foi uma descoberta relativamente recente, foi feito por neurocientistas italianos, e eles começaram a estudar os macacos e começaram era só para estudar uma função motora dos macacos. Porém, eles começaram a perceber, todos os macacos estavam lá com os eletrodos para fazerem as experiências, mas que toda vez que eles davam uma atividade para o macaco, e esse macaco fazia aquela atividade, o que não estava fazendo aquela atividade, só estava olhando, ativava no cérebro a mesma região neural, que é no lobo parietal.
ativava aquela mesma função motora, mesmo não estando fazendo a função que o outro estava. E aí, eureka, a pesquisa tinha começado por um motivo e descobriram outra coisa, e começaram a descobrir isso em nós também, nos humanos, que nós temos isso que foi chamado de neurônio espelho, que é aquela região do cérebro que, ao olhar para outros seres, nós instantaneamente assimilamos e absorvemos aquelas situações. Imitamos, para dizer assim. Isso também vai da empatia. Tem toda uma relação bem interessante do neurônio espelho, que é o responsável por a gente ter empatia. Porque você olhar para alguém, o bebê que olha para um outro bebê, que não tem função racional ainda nenhuma cognitiva, não tem aquela função desenvolvida para entender. Mas se você pegar um bebê e o outro bebê começar a chorar, a carinha do bebê que está feliz vai murchar, porque ele vai criar uma empatia, e isso é um neurônio espelho, capaz de sentir o que o outro sente. Mas esse neurônio espelho também nos faz imitar comportamentos. Por isso que alguém boceja, você tem aquela vontade de bocejar, às vezes você segura, mas, nossa, já ativou, como se você nem estava pensando em bocejar. E rir, gente, é exatamente isso. Procurem, eu tenho uns vídeos assim, que eu ponho nas minhas aulas no Chakra Amarelo, tem um que é muito engraçado, eu acho que é um chanceler alemão, não me lembro exatamente, mas ele estava lá falando e tal, tudo sério, assim, acho que num parlamento lá na Alemanha, aí está falando, sério, de repente ele começa assim, a ter aquela crise de riso, que aí fica muito engraçado, porque ele não podia ali rir, e aí ele explodiu de dar risada, naquele clima sério, assim, todo mundo, ele segurou até que ele explode, continua falando, tentando falar, rindo. Você assiste esse vídeo, quantas vezes eu assisto, quantas vezes eu me explodo em gargalhadas, porque neurônio espelho. Então, isso para a gente entender, olha a importância de pessoas ao seu redor, hein? Olhem, olhem, olhem. Os nossos neurônios estão espelhando o tempo todo comportamentos. Pensem sobre isso para outras coisas também. Pensem sobre isso. Isso é um movimento que independe do seu racional, da sua autorização, vide nos bebês. É algo que já vem de fábrica com a gente, o neurônio espelho. Então, a gente está o tempo todo fazendo essa imitação, e isso é muito legal para quando a gente quer ativar algo que você não está conseguindo produzir por você. Daí vem a ideia das âncoras na PNL, de você ancorar através da imagem, que isso é também a questão da imaginação ativa, eu ativar uma trilha neural através de uma visualização, através de um som, através de um aroma, para produzir aquele estado que eu não estou conseguindo. Então, isso eu acho que é uma dica valiosíssima para esse momento que a gente vive, porque a gente precisa de doses de alegria. Não tem como dizer assim, e olhem só, e não se sintam culpados, falar, como que eu vou rir nesse momento? Sim, porque você vai ser mais um puxando o barco para baixo se você não rir. Se você entrar na tristeza, se você entrar na depressão total, se você entrar no pessimismo, você vai ser mais um se afogando. E a gente tem que ter pessoas a cada dia mais fortalecidas para puxar quem está se afogando, não para se afogar junto. Essa é a questão dessa nova era que a gente vive. Tem que haver um exército de pessoas com muita força, com muito ideal ativo, com muita conexão viva para dar as mãos para quem não está conseguindo sair desse naufrágio. Então, ria sem culpa. A culpa no Dr. Hawkins está lá embaixo da tabela. É a pior coisa que pode acontecer. Quem conhece astrologia, eu tenho no meu mapa Saturno quadratura Júpiter, que isso funciona também muito na oposição, quem tem essa oposição. Traduzindo, agora do astrologuês para o português. Eu sempre fui de rir muito, desde criança. Eu ria, mas até hoje, eu dou gargalhadas que vocês não acreditam. Aí eu solto mesmo a gargalhada, mas a minha avó, sempre quando eu estava rindo muito, ela falava, quem ri demais chora. Eu cresci com essa frase, e eu tenho Júpiter, quadratura Saturno. Júpiter é a alegria escandalosa. E Saturno é o censor, é o que fala, fica quieto, menino, cala a boca, engole choro, engole o riso. Se rir demais vai chorar, tá? Saturno é aquele sério, né? Aquele que tem que bater continência. E eu nasci com essa quadratura, é um conflito entre esses dois padrões. Isso acontece também na oposição. E eu cresci com a minha avó falando isso. E não é que realmente, sempre quando eu começo a rir demais, eu sempre vejo aquela voz, eu vou chorar. E muitas vezes, às vezes acontece de eu chorar mesmo. Depois, ou de vir uma emoção assim que me ponha muito para baixo, né? São os extremos. Só que eu fui aprendendo, gente, minha avó não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Ela foi um gatilho, poderia ser outra pessoa, porque o mapa é meu. Eu vim com esse padrão, eu tenho esse padrão. Se não fosse minha avó, teria sido outra situação, então não tem nada a ver com a minha avó.
tem a ver com esse padrão que eu trouxe, e depois eu fui aprendendo que, estando nessa terceira dimensão, eu sempre vou oscilar entre Júpiter e Saturno, todos nós iremos, mas eu tenho que acolher. Olha onde foi meu insight, quando eu desconstruí isso, virei essa chave. Quando eu ria demais, e já vinha aquela coisa que minha avó dizia assim: "Ih, vai chorar". Eu já me preparava para chorar e tinha medo de perder a alegria que eu estava tendo naquele momento. Olha que caos. Ou seja, eu estava na explosão do riso, da alegria, e pronto, agora eu já tenho que me preparar para o choro. Isso inconsciente, claro, né. E aí eu queria segurar aquela alegria. De tanto segurar aquela alegria, claro que eu criava uma contração. E essa contração gerava um desconforto. Hoje em dia eu aprendi assim, eu posso estar rindo muito agora, daqui a pouco, estando aqui nesse plano, notícias virão, situações na vida virão, e eu vou ter que aprender a navegar por elas. Uns dias eu vou estar mais feliz, vou estar rindo, e outros dias eu vou estar chorando. E eu aprendi a navegar pelas situações quando elas vêm do choro, e da tristeza, e da depressão, e desse baixo astral, de forma mais solta, não tentando reter nem de onde eu saí, e também meio que sem dar tanta importância a essa tristeza, porque no fundo o que que eu fazia? A alegria eu achava que tinha hora contada. E o choro quando vinha eu achava que acabou, agora ele vai se instalar a tristeza na minha vida. Inversão. Agora eu aprendi a entender que tudo vai passar, a alegria, a tristeza, mas o meu estado interno é que tem que ter um tipo de conexão que eu observe essas situações sem me identificar demasiadamente com elas, transcendendo a elas, a essas emoções. Isso seria assunto para outra live, mas era só para ilustrar isso. Quando a gente se identifica demais, a gente acaba segurando, e tudo que você segura, você racionaliza. Quando eu me dou conta que eu estou rindo, eu já não estou rindo mais. Eu entro no cérebro, ai, tomara que esse riso dure para sempre, tomara que essa alegria dure para sempre. Acabou, matei a experiência, porque a emoção espontânea, ela só acontece na inocência, voltamos a hoje, só acontece naquele estado natural. A hora que eu me dou conta, agora eu quero isso para a vida toda. Aí a gente começa a contabilizar. Ai, será que eu vou ficar rindo assim para o resto da semana? Será que eu vou ficar feliz assim? Será que essa paixão que chegou na minha vida vai ser para sempre? Aí a gente já começa a querer tirar vantagem, a gente já começa a querer dar nome e sobrenome, a gente já começa a querer ganhar alguma coisa com aquilo, a gente já quer eternizar algo que não se eterniza. E é quando você contaminou a experiência da inocência. Aí acabou. E eu fui aprendendo isso, que na verdade, quando eu ficava com medo do riso, era que quando eu já tinha que já deixar aquilo, aquela emoção, e que eu já estava querendo eternizar algo que não veio para isso, veio para fluir. Emoções têm que fluir. A hora que você retém, elas morrem. Simplesmente, elas morrem. Elas não nasceram para ser retidas como água. A emoção é água, por isso que a emoção é elemento água. É o fluxo, é o que te limpa, é o que te renova, e toda expressão emocional te renova. Não segurem. Faça o sopro Rá do riso que a gente faz no yoga, o sopro Rá que é Rá. A gente faço muito nas minhas aulas amarelas. A prática do yoga do riso vai muito do Rá, Rá, Rá. A gente começa com Rá, 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 e de repente esse Rá, 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 Rá já virou uma explosão de um riso genuíno, autêntico, que vem lá das profundezas do nosso ser. E assim a gente solta, e assim a gente se conecta. Estou até com o Larimar aqui da live de quinta-feira, que a palavra-chave dele é soltar e se entregar, porque está tudo certo, está tudo bem, seja o que for, como for.